Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, amigos, amigas e todos aqueles que estiverem ouvindo e vendo esse áudio. Nesse dia todo especial que o Senhor preparou para cada um de nós, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um daqueles que estiverem nesse momento vendo este vídeo. Eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, uma palavra do Senhor nesse dia. Eu quero compartilhar com a igreja do Senhor na face da terra, independentemente de qual seja a sua placa, de qual seja a sua denominação. Eu quero neste dia compartilhar uma palavra que está no meu coração. Mas, antes de entrarmos um pouco na meditação da palavra do Senhor, eu quero te convidar, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que estarão vendo esses vídeos. Eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal do YouTube, no canal da Igreja Brasil para Cristo, região de Vila Carrão. Você entra lá, você vai ver que nós temos ali um canal, mas para esse canal ser efetivado, nós precisamos de alguns inscritos. E se você entrar lá, você vai ver que todas as nossas simples e humildes ministração da palavra do Senhor vai estar ali contida naquele canal. Então, que nós possamos fazer deste canal um canal para transmitir a bênção do Senhor para a vida de todos aqueles que forem alcançados através desta palavra. Então eu quero te pedir que se inscreva no canal do YouTube e também entre e curta a nossa página do Facebook. Lá é o Brasil para Cristo, região de Vila Carrão. Também no Facebook, onde nós publicamos todos os nossos vídeos. Nós temos uma agenda que estamos seguindo dia após dia, desde o último dia 22, quando começou a quarentena, onde temos colocado e envolvido a igreja de uma forma geral, em todos os aspectos, para levar uma palavra, uma oração para dentro da sua casa, através das redes sociais. E eu quero neste momento, passar para você a agenda da nossa igreja. Às 9 horas da manhã, todos os dias, às 9 horas da manhã, nos grupos de WhatsApp, na nossa página do Facebook e em breve também no nosso canal do YouTube, estarão ali ministrando uma palavra, o departamento de homens da nossa região, da região da Igreja Brasil para Cristo, de região de Vila Carrão. Ao meio-dia, estamos com o departamento de intercessão, que são os intercessores da igreja. Às 15 horas nós estaremos ouvindo uma palavra com as irmãs, com todas as irmãs da União Feminina da Igreja Brasil para Cristo de Vila Carrão. Às 18 horas nós temos também uma palavra com a juventude, cada dia um jovem ali ministrando algo ao seu coração. E às 21 horas, nós finalizamos com uma oração dirigida pelo nosso pastor presidente e uma palavra para os nossos corações, para encerrarmos o dia. Ou seja, meus irmãos, a igreja do Senhor não está parada. Então eu quero te pedir neste momento que me perdoe por gastar estes quase 5 minutos fazendo a propaganda dos nossos canais das redes sociais. Mas diz o ditado do mundo empresarial, que a propaganda é a alma do negócio. Então que você possa atender esse meu convite e entre lá nas nossas redes sociais. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero já começar, meu irmão, meditar numa palavra.
E a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração é uma palavra, talvez que você já tenha ouvido de muitas formas, mas eu quero te dizer, meu querido e minha querida irmã, meu querido amigo, que a mensagem que eu vou trazer para o teu coração nesta manhã, nesse dia, eu não sei qual horário que você vai estar vendo e ouvindo esta mensagem, mas a palavra que eu quero trazer para você nesse dia é a mensagem da cruz. E como nós sabemos, a crucificação era um horrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte em algumas pessoas. E somente os piores criminosos eram condenados à morte de cruz. No entanto, os próprios romanos aboliram a crucificação por considerarem que era um método muito cruel. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, meu irmão, com isso que o Senhor Jesus, que não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa, ele foi pregado na cruz pelo pecado da humanidade. E pela sua morte na cruz, todos aqueles que creram, todos aqueles que crerem, podem ter a vida eterna. No entanto, nos dias de hoje, nós sabemos que a cruz é um símbolo de praticamente todas as religiões do mundo. E nós temos visto nos últimos tempos, irmãos, principalmente em nosso país, no Brasil, onde a cruz virou um pingente de pescoço pendurado em uma corrente, onde a cruz virou um símbolo de fé através da estampa de uma camiseta. Temos visto a cruz simbolizando coisas terríveis nos carnavais do nosso país. Temos visto pessoas escarnecendo do Senhor Jesus, que fora crucificado sem nenhuma culpa na cruz do Calvário. Temos visto pessoas zombando de Deus. E ainda assim, estas pessoas carregam a cruz como um símbolo de fé. Porém, a cruz, meus irmãos, é algo que eu estava pensando nisso, e nesses tempos de lives ao vivo, ontem mesmo às 7:30 da noite, eu entrei no meu Facebook e percebi que ali tinha pelo menos 53 lives ao vivo de igrejas cristãs, onde eu abri parte destas lives e percebi que aqueles que estavam nos seus templos, eles tinham atrás de cada um o simbolismo da sua fé representada com uma cruz. Inclusive uma igreja que eu vi tinha uma cruz com um lenço vermelho enfeitando aquela cruz. Eu não sei o que significava, não sei qual é a razão, mas isso não vem ao caso. O que eu quero te dizer nesse dia, meu irmão, é que a cruz, ela não tem nenhuma importância para o cristão. A cruz não tem nenhuma importância para mim, para você que está aí do outro lado. A cruz não tem nenhuma importância para nós, cristãos.
independentemente da sua religião, se não olharmos primeiro para aquele que foi posto sobre ela. Porque a cruz sem Jesus é uma mera cruz. Quando olhamos para a narrativa bíblica, na crucificação de Jesus, podemos identificar de cada lado da sua cruz, da cruz que Jesus foi crucificado, mais uma cruz, cada uma com um ladrão posta sobre ela. Porém, meus irmãos, eu quero te dizer nesse dia que a cruz, até aqueles dias antes da abolição dos romanos, que acharam que deveria ser abolido esse método de penalidade para quem praticasse algum crime. E eu estava olhando para a palavra que para tudo na vida tem uma razão. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós pararmos para meditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que tudo tem sentido. E eu quero compartilhar com você, nesse dia, um texto da palavra do Senhor. Nós temos aqui vários textos que nós vamos só citar depois. Mas eu quero ler com você o texto do Evangelho de João, no seu capítulo de número 3, a partir do verso 14. É um texto que nós costumamos repeti-lo a cada Santa Ceia que temos aqui em nossa igreja, que nos diz assim, Evangelho de João, abra a sua Bíblia se você puder, em nome de Jesus, no seu capítulo de número 3, versículo de número 14, que nos diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo de número 16 vem nos dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus irmãos, aquela crueldade dos romanos tinha um porquê. Porque se não houvesse a crucificação naquela época, certamente o Senhor providenciaria outro método para que o Senhor morresse pelos nossos pecados. Mas a Bíblia está nos dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lembra lá da nossa leitura bíblica que estamos fazendo anualmente, todos os anos lendo a palavra de Deus, lá no livro de Números, no capítulo de número 21, versículos de números 8 e 9, quando diz que o Senhor ordena a Moisés que levantasse uma serpente, aleluia, no deserto, para que todos aqueles filhos de Israel, que fosse picado por uma serpente, bastava olhar para aquela serpente e teria a sua vida salva. Assim é Jesus. Jesus fora levado à crucificação na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Ou seja, a cruz, meu irmão, sem Jesus é simplesmente uma cruz. É isso que eu quero colocar na sua cabeça nesse dia. Que se Jesus não tivesse sido crucificado naquela cruz, aquela cruz
não nos salvaria. Mas ao contrário, ela nos condenaria. Porque Ele foi crucificado no nosso lugar. Ele foi crucificado no meu lugar. Ele foi crucificado no seu lugar. Então para com essa mania de declarar a sua fé, assim, carregando uma cruz no seu pescoço, ou sobre o seu peito, estampado numa camiseta, ou no para-brisa do seu carro de alguma forma. Porque se nós olharmos para a cruz, meus irmãos, e não ver antes da cruz o Senhor Jesus, nós estamos olhando, aleluia, de forma equivocada, nós estamos olhando de forma errada, porque nós estaremos olhando pelas suas costas. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que ver antes da cruz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, se não vermos antes da cruz, aleluia, aquele que se sacrificou, aleluia, por mim e por você, de nada nos adianta olhar para a cruz. A cruz, ela não pode ser, é um símbolo da nossa fé. Mas a cruz é um lugar, aleluia, a cruz é um lugar onde o leão da tribo de Judá se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz não é um lugar para você olhar, meu irmão, e não ver nada além de uma cruz. Mas a cruz é um lugar onde o leão da tribo de Judá, aleluia, se fez Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz também é um lugar onde o Rei dos Reis, aleluia, se fez réu, aleluia, para salvar a mim e a você. A cruz também é um lugar onde o inocente se fez culpado, aleluia, para morrer e dar a mim e a você, que não somos dignos, que não somos merecedores. A cruz é um lugar onde o inocente se fez culpado para morrer e dar a mim e a você uma vida. E não uma vida temporária, igual muitos estão querendo na face da terra, mas dá para mim e para você uma vida eterna, uma vida abundante. E quando eu olho, quando eu penso, aleluia, nisso, eu estava meditando nessa palavra no decorrer dessa semana, e ela ardendo no meu coração, e eu vendo aquele monte de live, aquele monte de cruz, aleluia, nas lives, nos vídeos que conseguimos ver. Aí eu me lembrei de um certo pregador que disse uma certa feita, dizendo que Satanás não conseguia olhar para Cristo na cruz. Porque quando ele olhava para Cristo na cruz, ele entendia, Satanás entendia o motivo da sua morte. E quando Satanás olhava, aleluia, para Cristo na cruz do Calvário, ele via ali, aleluia, a sua própria derrota, porque ele estava ali para me dar vida, e vida em abundância. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo nesse momento, tem muita gente por aí achando que a crucificação foi uma série de TV,
Tem muita gente por aí achando que a crucificação foi um filme de longa-metragem. Tem muitos pensando e acreditando que a crucificação foi apenas um teatro. Mas eu quero te dizer nesse dia, com todas as letras, meu irmão, e com toda a fé que há no meu coração, pelo que o pouco que eu conheço da palavra de Deus, eu quero te dizer que a crucificação foi a história real de Jesus, que se deu no meu, aleluia, no teu lugar. A crucificação não é história de revistas de quadrinhos. A crucificação é um fato real que aconteceu. Para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Então a recomendação que eu faço para você nesse dia, meu irmão, é que você venha em nome de Jesus, sair de trás da cruz. Que ao olhar para a cruz, ao invés de você ver uma simples cruz, que você venha ver Jesus. Porque se não fosse a importância do Rei dos Reis, que fora pregado naquele madeiro, de nada, aleluia, de nada adiantaria aquela cruz ali. Aquela cruz seria uma simples cruz. Mas quando nós olhamos para ela e vimos antes da cruz o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, nós podemos glorificar a Deus, porque, aleluia, nós acabamos de ler no texto bíblico dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero, antes de finalizar esta meditação, eu queria que você anotasse, meu irmão, apesar que vai estar gravado aí no vídeo, você pode ver e ouvir quantas vezes você quiser. Eu queria deixar alguns textos bíblicos que falam a respeito da mensagem da cruz. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, nos diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para mim e para você, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Perdão. Também no livro de Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 25, nos diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício, para apropriação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é que essa palavra está querendo dizer, meu irmão? Que se o Senhor tivesse ignorado aquela cruz, os pecados meu e seu que foram lançados no mar do esquecimento, aleluia, eles estariam vigentes até nos dias de hoje. No livro de 1 Coríntios 1 e 23 nos diz: nós, porém, pregamos a Cristo, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, dizendo: olha, nós porém pregamos a Cristo, e o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Ou seja, Paulo não estava ali pregando uma cruz para a igreja de Coríntios. Paulo não estava ali dizendo, olha, a importância é a cruz. Não, mas Paulo estava ali dizendo, a importância é Jesus e Jesus crucificado. No Evangelho de João, no capítulo de número 12, versículo de número 32, a palavra do Senhor vem a nos dizer, mas eu, quando for levantado da terra, o próprio Senhor Jesus dizendo, atrairei todos a mim. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para atrair a mim, que sou pecador, e você que pode ser alcançado por Jesus nesse dia, através desta palavra. Então, meu irmão, nós temos aqui vários textos bíblicos que vai falar a respeito da mensagem da cruz. Mas nesse dia eu quero ficar por aqui. E eu quero te dizer para você, meu amigo, minha amiga, você que é católico, que é meu seguidor no Facebook, você que é meu amigo no Facebook, eu quero dizer para você que o Senhor está te dando nesse dia a oportunidade de você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário. Não adianta você carregar um símbolo de uma cruz, numa corrente, num chaveiro, numa estampa de uma camisa, no para-brisa do seu carro, estampado num caderno que você vai para a faculdade ou para a escola, na capa de uma agenda que você leva para o seu escritório. Se você não entender qual é a verdadeira razão daquela cruz. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que a cruz sem Jesus é simplesmente uma cruz. E nesse dia eu quero fazer um apelo para você que não é cristão, que ainda não se entregou a sua vida para Jesus. Você homem, você mulher, você jovem, você criança, você ancião e anciã. Eu quero nesse dia, em nome de Jesus, fazer um apelo para ti, dizendo, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E tudo o que Ele precisa é um gesto seu, dizendo, Senhor, me faz o teu servo. E nesse momento, eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Aí onde você está. Feche os teus olhos. E confesse os teus pecados ao Senhor. Ah, você está me chamando de pecador? Eu também sou pecador, meu irmão. E eu vou orar por você em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, neste momento, graças te damos, Pai. Te louvo, Senhor, por esse dia maravilhoso. Te glorifico porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos sustentado. E por isso, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar ministrando a tua palavra. E te peço, Senhor, fica conosco nesse dia. Nos dê uma semana abençoada, nos dê dias abençoados. Livra-nos, Senhor, de toda a fúria do inimigo e nos faz, como diz a tua palavra, mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor venha alcançar a cada homem, cada mulher, cada pessoa, Senhor, que estiver vendo este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço desde já, em nome
de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.